Conhecemos histórias de estudantes universitários vindos do Qatar e de Grândola no programa Conversas Abertas. São alunos da Universidade Aberta que partilharam connosco a experiência de estudar à distância e em português. Conhecemos Joana Campos, com 26 anos, uma das alunas mais novas do Centro Local de Aprendizagem da Universidade em Grândola. A escolha desta metodologia tornou possível o caminho para o ensino superior em conjugação com a vida familiar e profissional. Joana é assistente operacional num jardim de infância e estudante na licenciatura em Educação na Universidade Aberta. Aos 24 anos, tornou-se numa das alunas mais novas da universidade. Foi um desafio, exige uma grande capacidade de disciplina, de autorregulação, de organização que eu nem sabia que tinha, sentidos que eu tive que apurar agora para concluir esta licenciatura, mas tem sido muito bom, tem sido um crescimento regular. Para mim, estudar à distância foi o que me possibilitou continuar a estudar, porque se não fosse assim, com os encargos familiares, com o trabalho, agora com uma filha, era praticamente impossível estudar de outra forma. Já tinha sido estudante de ensino universitário presencial. Levava todos os dias 2 horas no percurso de casa à universidade e regresso. Razões que a fizeram desistir. Em Grândola, inscreveu-se no Centro Local de Aprendizagem. Foi através de um amigo que tinha ingressado na licenciatura em Educação, também que era o que eu queria, e que me fez este desafio de se eu consigo, tu também consegues. Vamos juntos, vamos fazer este percurso. Ele, entretanto, acabou o ano passado a licenciatura em Educação e eu, se tudo correr bem, termino este ano. O estudo tem normalmente horário. É depois do trabalho e das tarefas familiares que chega a hora de se sentar ao computador e estudar. Ler no papel obriga-nos a uma maior concentração. Estamos ali, estamos focados, o foco é aquele. Ler isto, neste caso estudar num ecrã, é diferente, porque estamos sujeitos a toda a hora a distrações vindas de todo lado, porque o mesmo espaço onde estudamos é o mesmo espaço onde recebemos mensagens, onde temos acesso a vídeos, a sites, a notícias que nos surgem a toda a hora e que nem conseguimos assimilar, nem temos tempo para tanta informação. E então é preciso uma grande capacidade de autorregulação para conseguirmos estar focados só naquilo. É uma disciplina muito grande da nossa parte, decidir, não, agora é para estudar, vou estar só focada a fazer isto, quando terminar isto, respondo às mensagens que aparecerem, vou ver outras coisas que me interessem, mas agora estou aqui para estudar. Pronto. Acho que tenho desenvolvido muito esse sentido também de parar de procrastinar, porque no início acontecia muito, fazia tudo. Todas as outras tarefas eram mais importantes do que estudar, fazia tudo primeiro e depois vou estudar. Agora não, agora vou estudar e depois logo se vê. O resto faz. Joana dispõe agora de mais ferramentas e competências que a ajudam no trabalho com as crianças. Acho que agora trabalhando na área e estudando acaba por articular o conhecimento com a experiência e sinto-me muito melhor preparada para estudar agora. E achava importante que os jovens se inscrevessem e que dessem uma oportunidade ao ensino à distância, porque é muito vantajoso, porque nos permite fazer um sem número de coisas ao mesmo tempo que estudamos. E ainda há um bocadinho de preconceito de não validarem tanto o ensino à distância como o ensino tradicional. Há sempre aquela coisa do mas tu consegues aceder aos recursos enquanto fazes as provas. É muito mais difícil o ensino à distância, porque existe uma maior autonomia da nossa parte. Temos que ser nós a estudar os recursos, não temos uma resposta imediata dos professores. Por exemplo, quando surge alguma dúvida, nós temos fóruns para o efeito na plataforma, onde podemos expor as nossas dúvidas, trocar ideias com colegas, mas a resposta não é imediata. Às vezes demoramos dias a que nos respondam e até lá temos que continuar a estudar e a desenvolver a nossa linha de pensamento de uma forma que encontremos por nós próprios. É diferente, é mais exigente, exige uma maior autonomia. Desmistificar o preconceito de estudar à distância é também um dos propósitos dos centros de aprendizagem. O CLA da Universidade Aberta em Grândola, tal como os outros CLAs, resulta de uma parceria entre a Universidade Aberta e a sociedade civil, neste caso com a Câmara Municipal de Grândola.
E como referiu, nós fazemos o acompanhamento e o apoio ao estudante, que para nós, Universidade Aberta e também para o CLAD de Grândola é fundamental, porque nós, além de ajudarmos o estudante com a questão das candidaturas, aquele nível mais burocrático, também temos um papel fundamental, porque muitas vezes o estudante do ensino superior e do ensino superior à distância, que o aluno às vezes sente-se assim um bocadinho mais sozinho, porque está nas suas casas, e muitas vezes os níveis de ansiedade, que é normal em qualquer estudante do ensino superior, acabam por subir um bocadinho. Então, muitas vezes, muitos estudantes recorrem a nós, neste caso a mim, enquanto coordenadora do CLAD de Grândola, e telefonam, vêm cá, conversamos sobre várias questões, e eles próprios, e se me permite a expressão, até referem que saem daqui com, mais aliviados e com outra visão, outra perspectiva sobre a situação que o está a apoquentar no momento. Nós, aqui enquanto classe, estamos num local privilegiado, estamos perto da comunidade, temos interação com os estudantes, temos interação com as entidades locais e, nesse sentido, conseguimos estar nessa situação privilegiada porque conseguimos fazer um diagnóstico de necessidades do que existe. Ao estarmos nas reuniões, conseguimos perceber quais é que são as problemáticas. Ora, o que é que nós podemos fazer enquanto coordenadores? Percebermos essas problemáticas e passarmos essa mensagem aos nossos investigadores da Universidade Aberta. Numa região com poucos recursos e longe dos centros universitários, cabe ao ensino à distância o papel de superar barreiras e dar oportunidade a quem queira seguir para a universidade. Eu vejo a universidade e o tempo de estudo como um tempo que eu tenho para mim. Vejo como é enriquecedor, estou a desenvolver-me a mim pessoalmente e é uma coisa minha, mas pronto, os passeios são um momento em que eu não penso em nada, não preciso pensar em nada, nem no que tenho para fazer, vou só apanhar ar e libertar um bocadinho a cabeça. Foi uma resolução de ano novo que eu tive este ano também, foi tirar um bocadinho para fazer um bocadinho de exercício e para ter estes momentos só meus, onde não estou preocupada com mais ninguém. Eu acho que para mim este terceiro ano, apesar de ser muito mais exigente em termos de temáticas e de recursos e de obras para estudar, para mim é muito mais fácil porque eu já encontrei o meu método de estudo, já organizei a minha agenda de forma a cumprir com todos os prazos que são estabelecidos. Portanto, para mim, cada vez tem sido mais fácil, tanto que pondero em propor-me a mestrado, porque acho que consigo. Fomos até ao Qatar, um pequeno Emirado Árabe que viu a sua notoriedade aumentar depois do Mundial de Futebol em 2022. Ana está lá há 4 anos. Foi ter com o marido, que já lá trabalhava havia 7 anos. Sempre quis ser psicóloga. Hoje realiza o sonho de criança na Universidade Aberta. As imagens que estamos a ver foram registadas pela Ana. Como é que a Ana teve conhecimento da Universidade Aberta? Eu sempre quis tirar psicologia. Quando terminei o secundário ainda tentei, por umas décimas não entrei, entretanto a vida corre, já não tentei mais. E entretanto aqui estava com tempo, lembro-me que na altura em que eu cheguei ao Qatar ainda andei a pesquisar a Universidade Europeia, mas não me apareceu a Universidade Aberta e em março do ano passado, talvez, uma amiga falou-me da Universidade Aberta, fui pesquisar mais um bocadinho, quando chegou a altura dos exames inscrevi-me, fui fazer na Embaixada o exame de admissão, fui admitida e já estou no segundo semestre. Numa única palavra, como é que define a sua experiência na Universidade Aberta? Desafiadora. Para quem não estudava há quase 30 anos, é muito mais difícil memorizar, reter os conteúdos. Requer muito mais tempo. Eu sempre gostei de estudar, mas requer muito mais do meu tempo
daquilo que eu conhecia de há quase 30 anos atrás. Quero muito mais empenho do que eu precisava de antes. Mas com tempo consigo. E também propus-me a fazer isto nesta altura da vida porque tenho tempo. Que balanço é que faz da sua experiência enquanto aluna da Universidade Aberta? Para mim é uma maravilha porque proporciona-me eu conseguir tirar o curso que eu quero a esta altura da vida e não estando a viver no meu país, porque eu, apesar de falar inglês, não é uma língua que eu domine, e o facto de poder estudar em português é ótimo para mim. Como é que descreve a população do Catar? Depende muito das gerações. Gerações mais velhas são bastante afáveis. Como eu costumo dizer, eu adoro os velhinhos do Catar, são todos muito simpáticos. Eles têm as suas tradições, mas não é um país fechado, até porque é um país com um pouco mais de 3 milhões e só cerca de 500 mil, 600 mil é que são cataris. O resto é tudo expats, e então a cultura deles, apesar de terem muitas regras para manter a cultura deles, acaba por não nos influenciar muito, não nos sentimos presos aqui. Claro que há determinadas alturas, como o Ramadão, que temos que cumprir regras mesmo não sendo muçulmanos, não podemos comer na rua, não podemos beber água, não podemos fumar na rua até o sol se pôr. Os restaurantes estão mesmo fechados ao público e só depois à noite é que já podemos fazer a nossa vida normal. A geração mais nova são miúdos até uma idade bastante avançada, com muito dinheiro e sem nada para fazer. Não todos, obviamente, não é a generalidade, mas eu penso que será uma população que daqui a uns anos vão enfrentar sérios problemas, porque eles não têm dinheiro, mesmo na escola. Tenho amigas professoras e aqueles que eles dizem: não preciso, o meu pai tem dinheiro. Agora ainda vai tudo correndo porque contratam as pessoas de fora para se fazer, para acontecer, para gerir, mas se calhar daqui a uns anos, se continuar assim e as pessoas forem indo embora, eles não têm como desenvolver. A quem for ao Catar numa visita curta de 3 dias, o que recomendaria visitar? Há muita gente que diz que no Catar não tem nada para fazer. Às vezes eu digo isso, né? Porque também não é um país assim tão grande, é um país que tem a dimensão do distrito de Beja, né? Não é assim tão grande. Uma hora e meia vamos de uma ponta à outra, mas temos as praias mais ou menos selvagens, em que vamos com o carro. Nós não vamos para a praia com o guarda-sol, nós vamos para a praia com o carro quase até à beirinha da água. E abre-se o porta-bagagens e o porta-bagagens é que faz de toldo. Aqui na cidade é linda, é linda a parte mais recente dos prédios, é uma vista impressionante, o West Bay, o skyline do Catar, que é a vista postal. No entanto, falta o verde, mas temos muitos jardins, temos a Qatar Cultural Village, que tem praia, tem centros de exposições, tem planetário, tem a Qatar Hills, é muito verde, que é sempre aquilo que a gente procura, porque é das coisas, tirando as pessoas, é daquilo que temos mais saudade, é do verde. Isto é um país que é um deserto e que foi evoluindo e tem cada vez mais verde. Tem os museus, que são espetaculares, porque aqui o dinheiro abunda e eles não se poupam. Gosto muito dos museus daqui. Tem o souk, parte mais tradicional. Tem a Biblioteca Nacional, que é espetacular. Em relação à culinária árabe aí no Catar, Ana, o que nos diria para comer? Eu confesso que eu não gosto muito da comida árabe. É muito condimentada, muitos cominhos que eu não gosto. Mas, por exemplo, eu não gosto de borrego e eles confeccionam tudo o que é pratos de borrego muito bem. E eu gosto muito de comer borrego. Que mensagem deixaria a alguém que, estando a trabalhar em Portugal ou no estrangeiro e tivesse o sonho de tirar um curso superior,
o que diria? Que avançassem, porque é sempre tempo de realizarmos os nossos sonhos, sempre. Pode demorar mais, pode demorar menos. Isto é uma licenciatura de 3 anos, mas não temos que a fazer em 3 anos. Temos que fazer em 6, 7, 8. Interessa irmos fazendo. Até porque a esta altura da vida eu não faço esta licenciatura por motivos profissionais, é mesmo enriquecimento pessoal, é a concretização de um sonho. Obrigada, Ana, pelo seu testemunho. Obrigada. Adeus, tudo a correr bem. Obrigada. Obrigada. Para falar do contributo do modelo virtual de aprendizagem, está em estúdio a bastonária da Ordem dos Advogados. Obrigada pela sua presença, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Pergunto-lhe que entendimento é que a Ordem tem sobre o ensino online? Muito obrigada pelo convite, antes de mais. A Ordem dos Advogados, como todas as instituições, tiveram, a partir da pandemia, de se adaptar a estes novos modelos de aprendizagem. Portanto, o ensino à distância acaba por ser uma das modalidades e, francamente, somos favoráveis à mesma. Tem, naturalmente, questões que são complicadas, do ponto de vista da aprendizagem real. Se estivermos numa sala de aula, é evidente que temos que ter um outro tipo de atenção que muitas vezes não sucede quando estamos com este ensino à distância. Eu sou formadora, antes de bastonária já era formadora e vejo perfeitamente a diferença que existe num e noutro caso com as distrações que vamos tendo, pela forma como atuamos com este ensino à distância. Eu já vi pessoas a terem aulas na sua viatura enquanto estão a conduzir, portanto interrompem para atender telefone, etc. E, portanto, a concentração não é a mesma. Por outro lado, tem naturalmente muitas vantagens. O poder chegar mais longe, poder abranger um maior número de pessoas e facilitar aquilo que será sempre necessariamente uma deslocação da pessoa até um local de formação que muitas vezes afasta, até no âmbito da formação contínua, as pessoas de continuarem e optarem por fazer a sua formação académica ou outra sem ser através de recurso a estas plataformas. Eu penso que nessa medida nós ponderamos um sistema de be-learning que acho que é o ideal em certas e determinadas situações, em que há um contacto presencial para melhor acomodar e outro completamente online, com aulas assíncronas, síncronas, e portanto acho que nos parece o conhecimento pessoal, na minha opinião, que ainda sou uma pessoa do século XX, não é? Portanto, com muitos anos de século XX, menos ainda de século XXI, mas eu entendo que tem a valorização. Agora, não podemos questionar, isto é uma coisa que veio para ficar, e parece-me que veio para ficar bem, que é útil em termos formativos, e especialmente aos advogados, porque estão espalhados por todo o território nacional e muitas vezes é extraordinariamente difícil, mesmo que estejamos presentes como estamos localmente. Portanto, a Ordem dos Advogados tem cerca de 250 delegações espalhadas pelo país inteiro, não é a mesma coisa que estarmos nos nossos escritórios a receber a nossa formação de uma forma muito mais cómoda e muito mais passível de ser adquirida em qualquer altura que nos seja útil, etc. Doutora, os advogados são profissionais que trabalham até já muito tarde, mas hoje em dia a entrega dos processos nos tribunais passou a ser feito também por plataformas como os sítios. Como é que estes advogados mais antigos, estas gerações, se estão a adaptar a esta... Não, o sítio já existe há muitos anos, portanto, o sítio já é utilizado obrigatoriamente, se eu não me engano, começou, creio, se a memória não me atraiçoa, na altura que foi feita a reforma judicial, mas muito antes disso nós já utilizávamos. Eu utilizo os sítios, o CITAF, que ainda era anterior, pelo menos desde 2007, 2008, mas é anterior. Portanto, nessa fase... Mas poderia ser entregue também em papel, não é? Isso, e portanto era alternativo, não é? Exato. Havia um incentivo, pagava menos taxa de justiça para começar a utilizar, portanto, apenas a plataforma, mas de facto isso eu creio que hoje em dia está completamente desmistificado, porque na realidade todas as plataformas que existem, não existe só os sítios, existe o CITAF, existe a plataforma dos notários, existem as plataformas digitais do Instituto de Registros e Notariado, e de forma que é absolutamente impossível e impensável que os advogados não se tivessem adaptado a essa realidade. Dizer-lhe também que é evidente que temos sempre muitos problemas, não a nova geração, mas a geração da minha idade, não é? Mais antiga, em conhecer as coisas, mas nós estamos numa era de inteligência artificial e, portanto, nós temos realmente aqui duas opções. Ou nos adaptamos ou morremos e, portanto, nós não somos pessoas que tenhamos uma vida pequena, temos sempre uma vida longa.
nós exercemos advocacia até muito tarde, é o que diz a nossa Caixa de Previdência. E, portanto, eu acho que os advogados adaptaram-se e as advogadas adaptaram-se até muitíssimo bem. Temos sempre questões com os browsers e essas coisas assim, mas dominar as plataformas, eu acho que isso está perfeitamente pacífico neste momento. E a Ordem tem formação, ou deu formação claro aos que sim, advogados claro que sim, nesta área, claro que sim. destas plataformas? Aliás, existe até formação inicial nesse sentido em plataformas que se calhar até neste momento não farão assim tanto sentido porque as pessoas já as conhecem de uma forma quase que intuitiva, mas nós temos sempre disponibilidade para ensinar e temos sempre ações de formação nesse sentido para ensinar as pessoas a trabalhar com as plataformas, sejam elas quais forem. Até a ligação com a Ordem é feita através da plataforma Sinoa e, portanto, a pessoa também tem que aprender através da plataforma, como se está, por exemplo, inscrita no sistema de acesso ao direito aos tribunais, como é que pede os seus honorários, como é que junta um pedido de escusa, etc. Portanto, essa formação está disponível. Congressos, encontros, já têm muitas ações que são dadas virtualmente? O Congresso dos Advogados, que é o órgão máximo da advocacia, nunca foi feito de uma forma virtual, ou seja, sem a presença dos delegados no local. Portanto, é feita presencialmente. Ainda não existe a possibilidade desse modelo. Agora, o que lhe posso dizer, por exemplo, é que este último congresso que fizemos, que foi no ano passado, foi um congresso completamente digital. Portanto, nós tivemos e fizemos questão de organizar um congresso que fosse amigo do ambiente e, portanto, todas as pessoas utilizaram iPads para fazer a sua votação, para receber as suas comunicações, para fazer as suas discussões dentro das respectivas secções e depois a votação final, e foi muito bem sucedido. Nós estávamos até com algum receio, porque realmente nós, advogados, gostamos muito de papel, mas a verdade é que foi um verdadeiro sucesso e toda a gente se adaptou muitíssimo bem a estas novas tecnologias. Portanto, é uma questão não só de formação, mas também de aptidão para acolher aquilo que possa vir de novo e, como lhe digo, nós estamos numa era de inteligência artificial e vamos mesmo ter que nos adaptar. E o que vem de novo é o exame que vai deixar, que já não vai haver exame para entrar na Ordem, mas sim... Nunca houve exame para entrar. Portanto, a entrada na Ordem dos Advogados não é feita com exame. Aconteceu numa altura em que um dos nossos bastonados queria fazer um exame de aflição, que não é de resto nenhuma loucura. Muitas ordens profissionais na Europa têm esse exame de aflição. Aliás, têm até vários exames de aflição, de frequência. Esta avaliação... Esta avaliação nunca foi feita. Portanto, a única coisa que necessita para entrar na Ordem dos Advogados é ter uma licenciatura em Direito, reconhecida naturalmente pelo Estado como licenciatura que é, porque esse processo inclusivamente não é nosso, é feito através das faculdades e, portanto, é a única coisa que é necessário é que exista uma licenciatura em Direito. E, portanto, a pessoa depois frequenta o seu estágio, uma parte teórica e depois a parte prática no escritório do seu patrono e, no final, fazia um exame escrito e poderia existia também uma entrevista oral para tentar ter ali momentos diferentes de avaliação para não prejudicar o formando. Ou seja, se alguma prova corresse pior em determinado momento, ter uma forma ampla de avaliação que não ficasse apenas restrita àquela área. O que nós vamos ter agora, que foi proposto, é realmente fazer-se um trabalho sobre deontologia, que nós vamos procurar que esse trabalho seja naturalmente debatido com o júri, porque vai ser avaliado pelo júri e é importante realmente perceber a esse júri. Nós somos contra este modelo, não faz nenhum sentido que seja apenas sobre deontologia. Nós temos que saber se as pessoas estão preparadas para poder exercer a profissão, porque esta profissão é uma profissão técnica muito exigente e não saber o que é preciso para tecnicamente auxiliar os cidadãos e as cidadãs deste país e as empresas pode custar-lhes os seus direitos. E isso não pode ser. Temos que ter profissionais muito bem preparados e, portanto, a Ordem manifestou-se contra este novo modelo de estágio e continuamos. Qual é o modelo que defende? Voltávamos ao antigo? Não é uma questão de ser o antigo, mas tem que ser um modelo eminentemente prático. Mas há uma coisa que é absolutamente incontornável, tem que haver um momento de avaliação, porque nós não podemos ter pessoas que não sabemos se têm ou não têm os conhecimentos que são necessários para poder evoluir.
incluir. Portanto, isso inclui naturalmente fazer simulacros, fazer e resolver casos práticos, estar nos tribunais a fazer assistência, estar nos tribunais a fazer intervenções em conjunto com os patronos, com patronos formadores, como pretendemos fazer, e isso é absolutamente essencial. Mas é também necessário, depois de termos tido todas estas experiências e de termos feito todo este trabalho, saber se realmente foi ou não foi apreendido esta informação para que a pessoa esteja pronta a exercer. Porque, no fundo, aquilo que a Ordem atesta é que aquela pessoa tem as qualificações mínimas e indispensáveis para poder defender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e outras questões, naturalmente, que nos são colocadas processualmente e todos os dias. A senhora falou muito na inteligência artificial. Eu tenho que lhe perguntar, de alguma, e veio para ficar, não é? A inteligência artificial, de alguma forma, os advogados e os juízes podem ser substituídos? Não, de maneira nenhuma, e muito menos os advogados. Nem advogados nem juízes, porque é evidente que a inteligência artificial tem que ser sempre controlada pelo profissional, até porque nós sabemos que as máquinas, com a informação que vai recebendo, e recebem informação diversa, criam aquilo que nós chamamos de alucinações. E, portanto, é absolutamente necessário que o profissional examine o resultado da máquina para saber se ele tem ou não tem a consistência com aquilo que está a ser produzido. Por outro lado, e então no caso do julgador, é absolutamente essencial que o julgador aplique a lei não de uma forma cega, não como lhe diz uma máquina para o fazer, mas de acordo com as suas próprias convicções, de acordo com a sua análise pessoal da prova, de acordo com a sua avaliação daquilo que ocorre numa audiência de julgamento e aquilo que ocorre com as peças processuais. Relativamente aos advogados, e quando estamos a falar apenas de uma parte, a outra poderá haver alguma substituição, mas não é porque os advogados tenham que ser substituídos. É porque, de facto, vai ser difícil competir com o tempo da máquina. Relativamente a uma ação, a um contencioso, isso é impossível. As pessoas não gostam de falar com máquinas e gostam de ter o reflexo humano e a empatia humana para podermos estar a representá-los em tribunal. E, portanto, não me passa pela cabeça que alguém queira estar acompanhado por uma máquina a resolver os seus problemas sem estar com a presença. A presença de um advogado é essencial, com ou sem inteligência artificial. Muitas coisas más acontecem porque não existe, por exemplo, constituição obrigatória de advogados. E, portanto, se, por exemplo, fazem muita falta, dou-lhe um exemplo concreto para ver, se nós convidamos uma mãe para ir a uma CPCJ tratar de um problema com os seus filhos e se nessa comissão alguém lhe propõe, por exemplo, que ela abdique dos seus filhos, tem que ter um advogado ao lado para saber o que é que está ali a acontecer e para saber se pode ou não. Não pode estar sozinha perante a administração em circunstância nenhuma, mesmo que seja só uma CPCJ, que todos nós sabemos que não é obrigatório, é um acordo, mas é preciso que saibamos que acordo é aquele e que implicações tem nas nossas vidas. Isto só para dar um pequeno exemplo. Obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Mais do que decorar as leis, é necessário saber onde as ir procurar. Quilómetros distantes de diários da República deram lugar a um computador ou mesmo a um telefone. Conhecemos também hoje duas histórias de alunas de nome Ana, distantes uma da outra, mas unidas pela mesma universidade. Fique bem, já sabe, nós voltamos dentro de 15 dias.